é uma bênção, é fruto de oração, né? A gente fica muito feliz por aquilo que Deus está fazendo na vida do Evandro. Tem o Edgar também, que não pôde estar conosco, a sua esposa, que Deus está fazendo nessa família, né? O Evandro e a Aline fazem parte da Igreja Evangélica Dínamos. Meu irmão e sua esposa fazem parte de um movimento da Igreja Católica Carismática. E o Edgar e a Angélica são da Igreja Bola de Neve. E eu sou metodista. E a minha mãe é baiana. Então a nossa família é bem eclética. Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome, nós Te bendizemos mais uma vez por essa noite. Damos-Te graças pela vida do Evandro, por este jovem que tem iniciado a sua vida ministerial, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida dele, da Nini, desse casal. Que hoje à noite o Senhor possa usá-lo de uma forma tremenda, de uma forma extraordinária, para falar, para ministrar o nosso coração, tudo aquilo que o Senhor já ministrou ao coração dele. Que ele venha falar com toda a propriedade, com toda a autoridade. E nós, como igreja do Senhor, nós nos sujeitamos à Tua voz, à Tua palavra. Abrimos a nossa mente, os nossos ouvidos, o nosso coração, para receber, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Assim nós oramos e nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, graça e paz, irmãos. Amém. Que igreja animada, que povo animado. Glória a né? Deus. Glória a Deus. O povo do Senhor tem que ser assim, animado, em todo tempo, em todo momento. Meu nome é Evandro e para mim hoje é uma noite muito especial e por dois motivos muito claros. Né? Primeiro porque minha família inteira está aqui, meu pai, minha mãe, minha sobrinha, minha esposa, meu irmão iria vir, acabou não vindo devido a uma agenda que ele tinha na igreja local, não conseguiu vir. Então, e é a primeira vez que eles estão me vendo ministrar juntos, tio. Então, para mim é de grande honra. Segundo, porque eu estou aqui com os irmãos em família, não tem lugar melhor para estar do que estar em família, né? E eu sou casado com essa linda mulher aqui. Fica em pé de novo, só para só para o pessoal ver. Irmãos, ela para mim é a demonstração da graça. Não, mas ele é para trás para o pessoal ver. Eu orei muito, ela não orou nada, deu isso, né? Você não está vendo o que aconteceu. Eu sou casado com essa linda mulher aí há 1 ano e 1 mês, completa agora dia 20, parece que foi ontem, né? 1 ano e 1 mês. E eu achei engraçado porque há mais ou menos há uns 10 meses atrás nós recebemos uma das notícias mais impactantes na vida da minha esposa. A fotógrafa lá do nosso casamento entrou em contato com a Aline, falou: olha, o álbum de vocês está pronto. Ela me ligou imediatamente e falou: Evandro, amor, nós precisamos lá tirar o nosso álbum imediatamente. Eu falei: bom, mas para que serve tirar um álbum imediatamente, né? Qual que é a utilidade de tirar um álbum imediatamente? Mas eu fui lá como um bom marido, né? Como um recém-casado, falei: melhor obedecer. Vamos lá tirar esse tal desse álbum lá imediatamente. E chegando lá, nós recebemos o nosso álbum. E o nosso álbum ele veio no pendrive. Nós optamos por não imprimir somente no pendrive. E aí, chegando em casa, ela abre lá as fotos. E lá tinha o álbum, né? A pasta do dia da noiva, tinha a pasta do momento da festa, da cerimônia, tinha o momento da hora dos pais. E assim, crente não adivinha, mas adivinha a pasta que ela abriu, em primeiro lugar, assim. Dia da noiva, né? O que me causa mais estranheza é porque ela estava com pressa para ver ela de novo. Ela correu e assim, são muitas fotos, irmãos. Eu não sei se tem algum irmão recém-casado agora, mas os fotógrafos abusam na foto, eles tiram muita foto.
E passava o álbum, era ela de novo, metade da cara pintada, outra não, mas não deixava de ser ela, era ela, todo momento. Eu falava, amor, por favor, troca de álbum então, pra gente ver o que aconteceu na festa, né? E aí ela passando lá o álbum e via de novo, e não tinha ela, não estava bom, ela passava correndo, e ela procurava ela de novo na foto. Na hora da festa, o mais interessante era ela. Você está dando risada, mas isso não é diferente nem comigo, nem com você. Talvez seja a sua maior preocupação também. Quando eu pego um álbum de fotografia, bem provável que a pessoa que você mais anseia em ver é você mesmo. A pessoa que mais você procura ali para ver é você mesmo. Todas ali são interessantes, mas você fica louco para se achar no álbum de fotografia. É ou não é? Sabe, mas quando nós enxergamos o mundo dessa maneira, sabe, nós colocamos a nós mesmos em primeiro lugar. Aos nossos olhos, nós somos a pessoa mais importante. Aos nossos olhos, nós somos o centro de tudo. Nós sabemos que isso é verdade quando olhamos para os nossos relacionamentos. Quando nós olhamos para nós, quando nós olhamos para o nosso meio de relacionamento, nós vemos que a primeira pessoa a ser satisfeita no nosso relacionamento somos nós mesmos. As primeiras pessoas, e no nosso relacionamento, primeiro nós e depois o próximo. Mas há uma coisa muito estranha quando isso acontece. Há algo errado com essa forma de viver, sobretudo depois que experimentamos o amor de Cristo para nós. A palavra de Deus diz, e eu queria que os irmãos pegassem sua Bíblia, seu iPad, seu iPhone, aquilo que você tem em mãos, abrisse no livro de Lucas. Vamos ler Lucas capítulo 15. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Se você não tem Bíblia, se junta com o irmão que tem a Bíblia, não deixe de ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela tem poder de trazer transformação para nós. Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 32. Jesus conta certa vez uma história de uma família, de um pai e 2 filhos. E essa é uma parábola que para você não deve ser novidade. Mas essa parábola para mim, nessa história, nós aprendemos algo sobre nós mesmos e sobre a pessoa que Deus quer que nós nos tornemos. Essa parábola, nós aprendemos o que significa mudar a nossa mentalidade de um filho egoísta para um pai generoso. Bem provável que na sua Bíblia deve estar escrito a parábola do filho pródigo. Então nós vamos ler. A palavra de Deus diz assim: Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com vagens de alfarrobeiras, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei em mim e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos seus empregados. E a seguir, levantou seu pai e foi de encontro com ele. Estando ainda longe, seu pai ouviu, cheio de compaixão, correu para o seu filho e abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, traga as melhores roupas e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calcem seus pés. Tragam um novilho gordo, matem-no e vamos fazer uma festa e alegre-se, pois este meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso.
Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou e o seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira, não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata-nos um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tem é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi achado. Feche os teus olhos, coloca a mão sobre o seu coração. Pai, nós estamos aqui sobre a tua presença, Jesus. A tua presença é real neste lugar. Pedimos, Deus, que a sua palavra ela possa vir trazendo transformação a nós. Pai, o tema deste congresso é missões. E se tem um motivo pelo qual o Senhor enviou o seu único filho, foi para cumprimento disso. Pai, gera um coração semelhante ao seu em nós. Nós queremos, Pai, que os nossos olhos se abram nessa noite. Nós queremos sair daqui transformados, mudados, restaurados pela tua palavra e pelo aquilo quem tu és, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Fazendo uma pequena pesquisa mais a fundo, eu achei uma obra de Rembrandt que dá para a gente ter uma boa noção do que foi essa volta do filho pródigo para a sua casa. Os irmãos conseguem projetar aquela imagem? Dá certo? Pode projetar agora para a gente ter uma noção. Acho que vai precisar apagar a luz aqui. Está bem escura a imagem, mas aqui dá para a gente ter uma boa noção do que é. E aí, se os irmãos... Vai dar certo. Em nome de Jesus. Vai aparecer. E aí, se os irmãos prestarem bastante atenção nessa imagem, que já vai ser reproduzida, mostra nitidamente ali um pai. Essa pintura de Rembrandt hoje está em São Petersburgo, é uma pintura bastante famosa, e tem como nome exatamente esse, o filho pródigo. E se os irmãos prestarem bem atenção, aqui na frente está o filho pródigo, aqui atrás o pai, e o irmão está ali atrás, com o foco um pouco mais longe. Os irmãos conseguem ver? Sim. Conseguem ter uma boa noção aí? Sim. Então, apresenta aí 3 homens e que se dá destaque: o filho pródigo, o pai e o irmão. Aí os irmãos podem acender a luz. Eu gostaria que você ficasse com essa imagem gravada aí na sua mente. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Em qual desses 3 você se identifica? Você se identifica com o filho pródigo? Você se identifica com o pai? Ou você se identifica com o filho que ficou? Mas antes de tudo, vamos falar um pouquinho, vamos falar das características de cada uma desses 3 personagens. Nós estamos falando de missões, e aí lá no final, nós vamos construir uma ideia sobre missões. Primeiro, filho pródigo. Sabe, nós podemos classificar esse filho, o filho pródigo, como um filho que, no meu olhar, é um filho interesseiro. O interesse dele estava 100% na herança do pai. Eu acho que ele é aquele tipo de filho que olhava para o seu pai e via nele um cifrão. Sabe, via na pessoa do pai um cifrão. E o que me dá a entender esse filho é que ele matou o seu pai antes da hora. Eu não sei se os irmãos sabem, mas se dá direito à herança somente depois que o pai veio a falecer. Só que isso não acontece. Então o filho mais novo fala: pai, eu quero a minha parte da herança. E venhamos e convenhamos, irmãos, quem tem direito à parte da herança, sendo que ele não era o primeiro filho? A parte da herança deveria ser dada ao primeiro filho e não a ele. E aí o pai, de uma forma muito gentil, divide a parte da herança e dá a ele. Fica aqui para nós uma característica marcante de Deus: nos dá o que nós não merecemos. E aí o filho pródigo vai
e vende tudo aquilo que recebeu do pai e vai gastar de uma forma mais inadimplente, de forma mais irresponsável possível. Um filho interesseiro. E o mais interessante é que ele volta também à casa do seu pai de uma forma interesseira. Porque ele faz uma comparação de tudo, ele fala, não é possível, já que os servos do meu pai comem bem, eu vou voltar. Com certeza ele não vai me deixar morrer de fome. Pelo menos o que os servos têm a comer, eu também terei o que comer. E volta por interesse. Em nenhum momento a vontade dele foi voltar para ter e reconstituir os laços da família. Mas o momento que ele quis voltar, foi voltar por interesse, para que o pai então poderia suprir a necessidade dele. Essa é a característica principal do filho pródigo. E uma das características do filho que fica, então, do filho mais velho, eu acho que ele é um filho indiferente. Eu caracterizei ele como um filho indiferente. O pai está lá fazendo um churrascão, um churrascaço, pastor. E o filho, esse filho que é o filho que fica, que é o trabalhador, que estava na lavoura, que estava lá trabalhando para o seu pai, em todo momento ele estava trabalhando. No momento de festejar, ele estava trabalhando. Aí o pai prepara o bezerro cevado, artigo definido. Não era qualquer bezerro cevado, era o bezerro cevado. Se você olhar na sua versão, independente de qual seja, você vai observar isso. É o bezerro cevado. O que isso me dá a entender? Que era um bezerro onde o pai estava preparando há meses, há dias, para a volta do seu filho. Era um bezerro que, se você for parar para pensar e analisar de forma mais minuciosa, na certeza de que o meu filho irá voltar, eu vou preparar o bezerro cevado para a volta dele. E aí a pergunta do filho que fica para o servo não é aquela pergunta que precisa de resposta. É aquele tipo de pergunta que o filho faz falando, opa, alguma coisa está acontecendo lá na casa do meu pai. Se o meu pai está matando o bezerro cevado, é porque alguma coisa está acontecendo. E eu acredito que seja a volta do meu irmão. Eu acredito que seja a volta daquele que um dia foi, porque o meu pai estava preparando esse bezerro exatamente para uma situação específica, para uma situação única. E tem algo em comum no filho interesseiro e no filho que vai. Sabe, os dois querem a sua parte. Os dois, indignados, ambos querem a sua parte. E sabe qual que é o principal erro do filho? É que ele não vive a herança do pai. É que o filho que fica renuncia a algo que não entende o pai que tem. O filho que vai, pega a sua parte da herança e gasta e torra tudo de uma forma muito irresponsável. E o que fica não tem noção do pai que tem. Pois tudo o que é meu é teu. E todo mundo que busca a Deus somente baseado no que Ele faz, vai acabar perdendo o que Ele é. Você conhece a pessoa que está do seu lado? Você conhece a pessoa que está do seu lado? Olha para o seu lado direito, olha para o seu lado esquerdo. Você conhece essa pessoa? Você deveria conhecer, pois ela é seu irmão. Bom, vou te dar uma oportunidade de você conhecer ela, então. Olha para ela assim e fala, olha, meu nome é tal e eu tenho tantos anos de conversão. Diz isso para ela. Se apresenta para ela, fala, olha, meu nome é fulano e eu tenho tantos anos de conversão. Isso, faz isso com a pessoa do lado. Só que se escandaliza. Porque o tempo de conversão dela pode ser assustado, não tem problema. Você pergunta para ela. Você já está aqui naquele título? Bonitão, tá? Sabe, eu sei que naturalmente, aleluia, glória a Deus, presta atenção aqui de novo em mim, irmãos. Eu sei que naturalmente, quando nós olhamos para aquela imagem, lembra daquela imagem do filho pródigo, seu pai, seu irmão, naturalmente quando nós olhamos para aquela imagem, a pessoa no qual você mais se identifica seria a pessoa do filho pródigo, sim ou não? Sabe, eu ouvi pessoas dizendo aqui que tem 3 anos de conversão, 4 anos, 5 anos, alguns meses de conversão. E o que mais me causa espanto é porque existem pessoas que têm todos esses anos de conversão e ainda assim conseguem se enxergar como filho pródigo. E ainda assim conseguem se enxergar como filho que fica.
Sabe, o mais que nós mais desejamos quando nós queremos trazer algo significante para a terra e fazer esse sentido para as missões, é quando nós deixamos o nosso olhar, quando nós deixamos de nos ver como filho pródigo e passamos a nos olhar como pais. É quando nós deixamos de nos ver como filho que quer a nossa parte da herança, mas nós passamos a nos ver como pai que não deixa agora simplesmente de receber, mas por entender que é filho do dono, tem para dar. Em todo momento Deus nos chama para ser pessoas que tenham para dar e não que reivindiquem o nosso direito. Em todo momento o Senhor nos chama e na certeza do que Ele é o Deus supridor da nossa vida. Você tem dúvida de que isso é verdade? Eu não tenho dúvida. Só que ainda assim nós vivemos no papel de reivindicar aquilo que é nosso. E sabe quando nós passamos a viver como pais e não como filhos? Quando nós entendemos que tudo que é do Pai é nosso, nada vai nos faltar. Sabe, essa maneira de ser que se contrapõe ao que é normal. Deixando o egoísmo, o egocentrismo, a mentalidade altruísta de lado. Sabe, está na hora de sentirmos a real preocupação pelos outros, em vez de vingança. O pai, na postura de pai, e por tudo que ele passou, seria normal se ele se vingasse, e a cultura apoiaria se ele se vingasse do filho. Mas ele tem uma atitude que vai contrário a toda a normalidade e o que a sociedade entendia como correto. Ele pega seu filho, antes mesmo do seu filho chegar, antes mesmo do seu filho vir com todo aquele seu discurso montado, ele fala, para. Traz o melhor, a melhor comida, traz a melhor sandália, traz um anel, porque eu tenho uma aliança com ele, ele é meu filho, traz a melhor roupa para ele. Para, porque eu estava há anos procurando por você, eu estava há anos te esperando. Prepara o bezerro cevado para você, porque eu estava há anos te procurando. Você sabe o que é ter uma atitude de pai? É ter uma atitude que releva, deixa eu abrir um parênteses. O seu erro vai ter uma consequência, e isso é nítido, isso é notório, isso vai acontecer, mas isso não muda o amor do pai por você. Amém, Senhor. Existem pessoas, e Deus não tem filhos prediletos. Não tem. Muito embora muitos de nós achamos que Ele tem, mas Ele não tem filhos prediletos. O que Ele tem é filhos que o preferem. Aí é diferente. Aleluia, Jesus. Amém. Sabe, olhando para esta obra e para a parábola do Senhor, Ele está nos chamando a ser semelhante ao Pai. Sabe, o Evangelho é sobre nós até o dia que Ele nos encontra. Depois passa a ser a respeito do nosso próximo. O Evangelho é ao nosso respeito até o momento que Ele traz transformação e chega até você. Depois é a respeito do seu próximo. Jesus, nessa história, Ele gostaria de expor o nosso coração. E se você for ver, dar a continuidade do que estava acontecendo antes, Ele estava contando duas parábolas. E aí nós achamos que Jesus estava contando uma um dia, outra outro dia, e termina com a parábola do filho pródigo. Não. Ele inicia primeiro respondendo uma pergunta de um fariseu. E a primeira parábola que ele conta é a parábola da ovelha perdida. Quem deixaria 99 ovelhas e fosse atrás de uma? Quem na sua sanidade mental sairia, deixar 99 ovelhas? 99 ovelhas não é presa. A parábola diz que é 99 ovelhas livres e fosse atrás de uma. Pois isso Deus fez por mim e fez por você. E aí em seguida ele conta outra parábola, que é a parábola das dracmas perdidas. Sabe quanto vale uma dracma hoje? 60 centavos. Quem é a pessoa em sã consciência que varre toda a sua casa, que levanta móveis pesados, que tira, que faz uma bagunça enorme por causa de 60 centavos? Quem já fez isso? Eu também não conheço ninguém. Mas o Senhor mostra para nós o quanto vale aquilo, e aquilo tem um valor sentimental. O Senhor buscaria você aonde você estivesse.
independente do seu valor. O Senhor vai até os confins da terra por amor a você, independente do seu valor. Você teria coragem de ir até o confim das terras por atrás de uma ovelha? Esse é o cerne das missões. Largar o seu conforto, largar aquilo que você entende como prioridade para a sua vida para ir atrás de uma ovelha perdida. E aí Jesus, nesse tempo parece para nós que somos pregadores e que estamos aqui, nós falaremos que ele gastou bala, né? Jogou 3 ministrações uma vez só. E ele constrói um raciocínio lá onde todos entendem o que ele está falando. Onde todos entendem o que ele está dizendo. E ele está falando que vale a pena, sim, correr o mundo inteiro atrás de um único pecador. Você largaria tudo que você tem para ir atrás de um único pecador? Você sabe o que é ir às nações? É você muitas vezes ver o resultado de uma vida sendo mudada. Eu passei 2 anos em missões nos Estados Unidos, fazendo seminário. E que luta que foi, irmãos. Embaixo de muita oração e muito jejum, fui ver a primeira vida sendo ganha depois de 1 ano e 6 meses. Cheguei a me questionar se eu estava realmente no lugar certo. E ganhei essa vida de uma forma mais inusitada. A pessoa me ofereceu Herbalife e eu ofereci Jesus para ela. E ela aceitou Jesus e foi para a igreja. Deus está firme. Deus é bom demais. Mas há características do Pai também. Mas antes de falar da característica do Pai, eu quero, ainda assim, nos afirmar nas características do filho que fica. Porque o filho que fica é o filho que está dentro da propriedade do Pai. O filho que fica é o filho que sabe, tem noção do que o Pai tem. Mas não tomou posse da herança do que é do Pai, pertence a Ele também. Trazendo para a nossa realidade, eu sou atual na igreja, eu estou envolvido na vida da igreja, eu estou envolvido na célula, no ministério de dança, no ministério de teatro, eu estou envolvido em tudo que o pastor me convida, inclusive vou para a África, vou para a Zâmbia, para onde o Senhor quiser eu estou indo, pastor. Mas cadê a minha parte disso tudo? Cadê a minha parte? Porque eu estou aqui há tanto tempo e ainda eu não recebi a minha parte. Cadê? Deixa eu te falar, pessoas assim não entenderam que tudo que é do Pai é seu. Por isso que esse pensamento ainda te persegue. Isso não é a realidade de quem vai para as nações. Isso é pensamento de filhos que ficam e não entendem o Pai que tem. Por isso, a minha preocupação nesses dias e nesse momento é trazer para você: nós somos chamados para ser pais de nações. Amém. Nós somos chamados, e a nossa sociedade, o nosso meio carece de pessoas, de pais e mães espirituais. Pastora, no momento que eu estava aí sentado ao lado da senhora, o Espírito falava muito forte no meu coração. Eu estou fazendo algo na sua vida, onde o seu coração está sendo transformado para ser o meu coração. O seu olhar está começando a ser o olhar de Cristo sobre as pessoas. E tem um rebanho específico que o Senhor está te dando, que é o rebanho dos pequenos. O Senhor vai começar a colocar pessoas ao seu derredor, começar a colocar equipes ao seu derredor, que vai sonhar o mesmo sonho que você. Mas eu vejo o Senhor te dando um coração de mãe, porque essa geração é uma geração que carece de coração de mãe. Então a característica do pai, se você ver lá no versículo 20, pais anseiam pelo bem do filho. Quando tudo vai mal, o pai ainda acredita e anseia pelo bem do filho. Eu acredito que o pai não estava sentado ali por apenas alguns dias, nem por algumas horas. Ele estava ali por dias e meses, esperando esse filho voltar. Sabe, você tem esse mesmo anseio. Você também tem esse mesmo anseio em ver que uma pessoa se desviou do caminho do Senhor e passar tempos para que ela retorne ao caminho. Você tem esse mesmo anseio. Isso daí pulsa no seu coração. Sabe, quando eu passei na faculdade, eu me formei,
inclusive na Universidade da Metodista. E aí, quando eu recebi a ligação que tinha passado no vestibular, eu entrei em contato com meus pais, falei, olha, eu passei, glória a Deus, passei aqui na universidade, vou começar. Naquele momento, meu pai já queria fazer churrasco já. Só que ele esqueceu que era... o pessoal lá do sul gosta desse negócio, né? De fazer churrasco. Só que ele se esqueceu que era numa terça, quarta-feira, irmãos. Quem faz churrasco numa terça e quarta-feira? Só que pai festeja com o filho independente do momento. Pai anseia pela felicidade do filho em todos os momentos. Você sabe qual que é o tempo onde a gente vai começar a ter esses bancos que estão vazios, cheios? É quando nós começarmos a festejar com aqueles que hoje choram. É quando nós passarmos a ser pais e parar de reivindicar aquilo que é por nós, por direito a Deus. Afinal, nós estamos fazendo a sua obra, Deus. Cadê a minha parte? Afinal, eu estou há anos na igreja. Cadê a minha casa própria? Cadê o meu marido? Cadê? Afinal, eu estou fazendo a sua obra, Jesus. Cadê a minha parte nisso tudo? E óbvio, uma das características de Deus é porque Ele é galardoador. Ele presenteia, tanto para você que está com a motivação errada, quanto para você que está pela motivação certa. Ele é Pai. Ele dá porque Ele é Pai. Só por isso, não porque você merece, ou porque você deixa de merecer. Ele te dá porque Ele é Pai. Aleluia, Jesus. E porque Ele dá, porque Ele é Pai, Ele não pede de volta, irmãos. Porque da onde Ele tirou, Ele tem muito mais para dar. Você entende? Amém. Que o Senhor está nos chamando para ser. Ser pessoas que entenderam que é filho. E da onde vem, tenho muito mais para ser dado. Aleluia, Jesus. A fonte que me abastece tem muito mais, porque é uma fonte de rios de águas vivas, que não para de jorrar. Aleluia, Amém. Jesus. É esse perfil que o Senhor está nos chamando. É esse perfil de nações que o Senhor está nos chamando. Outra característica de pais é que eles se disponibilizam de tudo, sem nada em troca. Se nós lemos aqui no versículo 31, disse ao pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão, e alegrarmos, porque ele estava morto, e volta à vida. Estava perdido, e foi achado. Tudo o que eu coloco à disposição das pessoas que estão na minha equipe, eu falo, tudo que é meu é de vocês. Tudo que é meu é de vocês. Sabe, o que o Senhor está nos chamando a viver é uma vida que sai da vontade do nosso umbigo e suprir as nossas vontades, para começar a suprir a vontade do próximo. Tirar o olhar centralizador das nossas vontades e começar a ser aquele que dá e não somente que recebe. Esse é o cerne do ministério, esse é o cerne daí das missões. Só vai para as missões quem tem clareza e certeza do Pai que tem. Só vai para as missões quem tem certeza e clareza do Pai que tem. E que vai te suprir em todos os momentos. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que a filha do Barack Obama, no momento que ela está lá comprando um carro, ela vai lá e passa o seu cartão e o cartão dela não passa, irmãos? Quase impossível de acontecer, né? Mas vamos supor que não passe. Aí ela pega e liga para o pai dela, o Barack. Sou íntimo dele, Barack. Liga para o Barack Obama, pai, não estou com dinheiro para pagar o carro, o senhor pode vir aqui pagar? Fala, claro filho, eu estou indo aí. Você acha que ela tem dúvida do que o pai dela tem dinheiro para pagar ou não? Você acha que ela tem dúvida? Você acha que ela pensa, ai meu Deus, será que meu pai vai ter? Você acha? Você acha? Pois é, mas ainda a gente se pega na mesma dúvida com Deus. Será que Deus vai ter para me suprir? Será que Deus vai ter para me bancar no momento no qual Ele me enviar? Será que Ele vai ter para ser Deus no momento que eu precisar? E se acontecer tal coisa? Melhor eu não ir. Porque vai que Ele não tem.
Deixa eu te falar, o seu Pai é Criador dos céus e da terra. Amém, Senhor. Amém, Deus. O seu Pai é o Criador de tudo e nada vai te faltar. Eu sempre de falar que um povo muito jovem é que eu vejo. E muitos de vocês vão ser chamados a irem a outras nações. Mas vão ser chamados a ir para outras nações embaixo de dificuldade. Para que Ele se mostre Deus através da sua vida. Quando eu fui chamado ao ministério, eu tinha acabado, eu estava passando por uma ascendência no meu trabalho, uma ascendência dentro da minha vida profissional. E eu falo aos irmãos que hoje eu estaria assim infinitamente mais bem de vida financeiramente do que eu estou hoje. E aí naquele momento o Senhor falou, eu vou te levar para as nações. Eu falei, não tem como, impossível, tio. Impossível, pastor, impossível. Dentro de um mês o Senhor arrumou todas as coisas, levantou verba de não sei onde e me enviou às nações. Me sustentou por 2 anos lá e me trouxe de volta. Está vendo essa linda mulher que os irmãos estão vendo aqui? Eu casei com ela no período de 6 meses. Nós nos relacionamos, eu acho que é o melhor relacionamento que uma pessoa pode ter. Longe, um aqui, outro lá nos Estados Unidos, que aí está tudo tranquilo. É uma calma para o pastor, né? O pastor fica tranquilo. Fala, Deus. Mais um motivo para enviar para as nações. E aí, Um vai pro Iraque e outro vai pro Japão. fui para lá e quando nós decidimos nos casar, ainda eu estava fora do Brasil. E aí quando eu cheguei, nós falamos, bom, nós vamos casar dia 20 de junho. Só que, irmãos, faltava 6 meses para me casar. Tomei a decisão, faltava 6 meses. No tempo que eu estava no seminário, o Senhor falava muito claro para mim, uma vez que você me serve, eu tenho prazer em te dar, porque você é meu filho. Eu falei, e minha mãe quase entrando em nervos, falando, filho, como que você vai casar em 6 meses? Nem casa, nem nada, cara. Como que você vai fazer isso? Eu falei assim, porque eu sei quem é o pai que eu tenho. E dentro de 6 meses, eu me casei, não saiu 1 centavo do meu bolso. Nós gastamos bom dinheiro, eu acredito que mais de 25 mil reais. Nós não gastamos absolutamente nada no meu bolso. Porque eu tenho certeza do Pai no qual eu sirvo, do Pai no qual eu tenho. Nós precisamos dessa clareza, irmãos, e o mundo pede isso para nós. Como seguidores de Jesus, nós somos capazes de dar a bênção de Pai. Tudo começa ao aprendermos a ver as pessoas como Deus nos vê. Sabe, eu sei que Deus está nos apresentando hoje uma perspectiva bem diferente sobre Ele. E se coloque, eu quero que você se colocasse de pé, eu quero orar por você. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Se possível, eu queria pedir a ajuda de algum irmão que tocasse um teclado, se possível, se não for incomodar demais. Mas eu gostaria que você fechasse os teus olhos e que você se desligasse de todas as pessoas que estão do seu lado. Se desligue de todas as pessoas que estão do seu lado. A pessoa mais importante neste lugar é a pessoa do Espírito Santo. Sabe, eu não sei qual momento você se encontra. Se é como um filho pródigo, ou se é como um filho que fica. Se você se encontra hoje como um filho que reivindica os seus direitos, como um filho que fica, ou se você ainda se encontra como um filho pródigo, que quer a sua parte da herança para gastar de forma irresponsável. Oh Espírito, oh Espírito, a sua presença é real neste lugar, Jesus. Comece a abrir o seu coração a Ele. Como que você tem se visto anos dentro da igreja, anos fazendo parte disso, anos da sua conversão, e ainda nos vemos como filhos pródigos.
pródigos. O Senhor está chamando uma geração para ser pais, e pais de multidões. Pais que amam e que não julgam. Mães que amam e que não julgam. Oh Espírito, Sua presença é real aqui, Jesus. Sua presença é real, Jesus. Começa a tocar nos corações e falar: aqui estão. São meus irmãos, Pai, que têm o desejo de agradar ao Senhor. São irmãos, Pai, que têm o desejo de ser semelhante ao Senhor. Espírito Santo, começa a tocar. Começa a fazer, Jesus. Vem, Espírito, vem, Espírito, vem, 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 vem. Vem, Jesus. Com Sua doce presença, vem, Jesus. Oh, Jesus. Se você ainda tem o vestígio daquele irmão egoísta, o irmão que fica, e esses irmãos que ficam porque não entendemos que tudo que tenho é seu, diz o Senhor. Se realmente acreditamos nisso, ficaremos livres para viver como Pai, doando de forma incondicional. Veja o Pai te dizer agora: tudo o que tenho é seu, tudo o que tenho é seu, tudo o que eu tenho é seu, tudo o que eu tenho é seu. Oh Espírito, oh Espírito, nada que você faça ou deixe de fazer vai mudar o amor de Cristo por você. Nada, 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 nada. Oh Espírito Santo, Tua presença é notória neste lugar, Pai. A Sua presença é real neste lugar, Jesus. Não tem como nós cumprirmos o ID do Senhor sem antes entendermos quem é o Senhor. Por isso, vem, Espírito, vem, 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 vem. Começa a tomar os 4 cantos desse prédio agora com a Tua presença, Jesus. Vem mudando, Espírito. Aqueles que ainda se viam como filhos, se tornando pais agora. Aqueles que reivindicavam os seus direitos, se tornando pais, abençoadores. Aqueles que eram consumidores, passando de ser agora abençoadores. Aqueles que tinham na sua oração: Pai, me dá, Pai, me dá, agora passando a dizer: Pai, me usa, usa-me, 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 Jesus, usa-me, Jesus, usa-me, Pai. Eu vejo histórias de família inteiras aqui sendo mudadas. Quando você aprender a servi-los como um bom pai serve os seus filhos. Vem, Espírito, vem, Espírito. A Tua presença é real aqui. Deixa o Espírito começar a te conduzir em uma oração sincera, uma oração de uma conversa entre pai e filho. Vem, Deus. Vem, Deus. Eu oro para que a paternidade seja formada em você.
Cristo olha. Nós passaremos a olhar as pessoas como Cristo olha. Não com espírito de condenação. Como Cristo olha. Como Cristo olha. Não faremos mais orações. Deus me dá somente aquilo que eu preciso. Não. Nós faremos orações. Deus me dá mais, porque eu quero ser usado pelo Senhor. Uma prosperidade tal vindo na vida dos meus irmãos, Pai. Libera. Libera, 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 libera. Libera, 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 libera. Talvez você não vai conseguir se conter no seu canto. Talvez as lágrimas comecem a rolar no seu rosto. Deixa o Espírito mudando o seu olhar de filho para paz. Vem, Espírito. Vem, Espírito. O Senhor não tem filhos preferidos, mas tem aqueles que o preferem. Nem sempre se sabe detalhes de um milagre, mas eu vou contar a história de um